Amém. Paz do Senhor mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Atos. Atos capítulo 4. Versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Vou reler esse versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Diga, um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nem das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Pai, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que tu puseste nos nossos corações nessa noite, para compartilhar com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É interessante, porque se inicia o ano, como eu acho que eu falei semana passada, dia 31, a gente vê o romper do ano e cria umas expectativas até errada, né? A gente começa a entender ou pensar que só porque virou o calendário as coisas vão mudar no estralar de dedo. Ou a gente parece que exclui o ano que passou porque quer começar uma coisa nova no ano seguinte. Ou pelo menos se cria também essa esperança. Mas eu tive a oportunidade de ver duas coisas nesses 2 dias em casa que me chamaram a atenção. E hoje pela manhã eu desci, ajeitei algumas coisas aqui, depois voltei para lá para cima. E quando eu fui ler algumas coisas, o Senhor me fez lembrar quando a gente vai fazer um churrasco. A gente pega lá o carvão, né? Coloca na churrasqueira e fica aquela briga para que o fogo pegue, não é verdade? Aí eu me lembrei, aí Deus me trouxe a memória o que Pedro uma vez fez aqui, o diácono. Aí ele chegou e disse: pastor, o senhor está perdendo tempo abanando esse negócio. Eu disse: isso só vai pegar fogo se abanar, meu filho, isso dá trabalho. Aí ele disse: vai não, vai lá em cima e pega o secador da pastora. Aí eu disse: ela vai dar em mim. Aí ele ligou o secador e disse: não, bote o ar quente e veja como é que é interessante. Irmão, no instante pega fogo. Porque o ar quente, com o ambiente já com o fogo ligado, aquece mais rápido e pega mais fogo. Mas aí o Senhor não me... Isso foi a estratégia que ele usou. Mas eu disse: mas o trabalho é que é o bom. Aí ele: mais cansa, pastor. Eu disse: imagine fazer um crente pegar fogo no Espírito Santo. Que trabalho dá, meu irmão. Que trabalho dá. E parece que a sua estratégia está sendo utilizada hoje no século 21.
tudo prático, tudo rápido. É só ligar o secador, ele esquenta lá os cabelos da mulher fazendo a chapinha lá, as coisas dela. E parece que funciona rápido. Mas na vida espiritual é trabalho. E se tem uma coisa boa que a gente deveria pensar nesse início de ano, era como está sendo o avivamento no nosso meio hoje. Porque parece que em vez de avivar, o povo está morrendo. Em vez de trazer esperança, o povo está ficando desesperançoso. Em vez de amar, o povo está com mais ódio. E o negócio fica estreito, fica complicado. E eu fiquei pensando nesse trabalho do abanar, para que o carvão vire brasa e dure ali o tempo necessário para que venha cozer ou venha assar aquilo que a gente deseja. E é interessante porque quando a gente pensa em avivamento, a palavra avivar, ela vai dar vários sentidos aí. Você depois pode pesquisar, pelo menos os que eu encontrei aqui é interessante. Tornar mais vivo, muito nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível. Avivar é estimular, realçar, exacerbar, atiçar o fogo. Lembra do que eu falei? Você fica ali abanando até realmente pegar fogo. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesses últimos dias é que o povo tem buscado um avivamento equivocado. Mas pastor, preste atenção que o senhor falou de atiçar. Calma. Eu não estou falando do fogo literalmente agora, eu estou falando no sentido espiritual. Para eu atiçar o fogo, para o fogo pegar, eu não preciso estar fazendo mandigas, inventando modas. Eu tenho que deixar que, na verdade, o fogo faça também a sua parte. E quando se trata do espiritual, não é eu que tenho que fazer, é o Espírito Santo que vai, assim, incendiar, se eu posso colocar nesse sentido, a vida do cristão. Mas eu fiquei pensando, que condições, ou quais as condições importantes para que esse avivamento que o Espírito Santo precisa realizar no meio da igreja aconteça, né? Para que esse avivamento genuíno aconteça, a gente precisa de uma coisa, e essa daqui eu vou usar e vou bater forte na gente mesmo: desejo. O homem deseja ter carro, ter cavalo, ter isso, ter aquilo outro, mas tem se esquecido do desejo de buscar a presença de Deus. Tem esquecido o desejo primordial para que o fogo não se apague. Por isso que há uma canção que diz assim: temos que botar lenha no altar para que o fogo não se apague. Então, quando começa a apagar a brasa no altar ou na churrasqueira, se coloca mais carvão ou um pouco mais de madeira para que volte a aquecer novamente e o fogo venha ficar mais alto. E na vida do cristão não é diferente. Foi aqui dito que comecemos este ano exatamente fazendo o quê? Lendo a palavra, buscando fazer a vontade de Deus, mas eu preciso ter esse desejo. Se eu não tiver esse desejo, não adianta eu simplesmente, eita, me lembrei do que a irmã Thaís falou no culto, me lembrei do que a pastora falou no culto, eu vou ler aqui um versículo qualquer, fecha a palavra e pronto, acabou. Se daqui ao ano que vem você vai fazer de novo, isso não funciona. E o que tem levado muitos cristãos a se apagarem é exatamente a falta desse desejo de buscar a presença de Deus, de estar na presença de Deus. Por isso que Jeremias 23:9 diz o quê? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso. Então não é também de qualquer jeito, eu sinto um desejo, vou buscar de todo jeito. Não, você tem que buscar com consciência do que você quer para a sua vida. Se eu quero uma vida melhor, eu quero fazer mais a tua vontade, eu quero pregar mais, eu quero orar mais, eu quero louvar mais, eu quero me doar mais para a tua obra, eu quero ajudar alguma coisa, fazer alguma coisa. Isso aí é um preço, porque você vai ter que renunciar o seu desejo para buscar o desejo do coração de Deus. E isso aqui
é avivamento. E o avivamento ela só começa porque a partir do momento em que eu quero buscar os meus sonhos, os meus objetivos. E como estou tratando aqui de coisas de Deus, se eu não desejar que o fogo, a presença do Espírito Santo nunca se aparte de mim, irmão, qual é o meu trabalho? Ir buscar. Ter comunhão com o próximo é buscar. Porque muitas vezes não é você, mas alguém se chateia com você, porque não vai com a sua cara, mas ainda assim você tem que buscar ter comunhão com esse, para que o fogo não se apague. Mas o que é que as pessoas fazem? Eu não quero saber, eu não vou com a cara dela, então deixa ela para lá. Não é assim, irmão. Você vai ser exatamente aquela brasazinha que vai ser tirada do meio da churrasqueira e colocada à parte. Logo se apaga, mas aquelas que estão juntas vai demorar mais para se apagar. E se for repondo, nunca se apaga. E quando a gente para de fazer isso, a gente cansa nessa busca, que é o que está acontecendo com muitos. Para de buscar, para de desejar, para de ir ao encontro disso, o negócio fica complicado. Porque lembra quando Davi foi ungido rei por Samuel? A Bíblia diz que o profeta ali fez o que tinha de fazer, que foi chegar e ungir um na casa de Jessé. Preste atenção no que eu estou falando. A partir daquele momento, foi selado Davi como rei. Mas Davi pede uma coisa que não foi dita pelo profeta, nem oferecida, nem tampouco citada por ninguém. Ele simplesmente diz no capítulo 16, o versículo 13, de que Deus, não aparte de mim o teu espírito. Quando Davi errou, foi o mesmo pedido que ele voltou a fazer. Deus, não tira de mim o teu espírito, não deixa teu espírito distante de mim, senão não vou ser nada nessa terra. Eu vou ser apenas um carvão encostado sem utilidade. Mas quando o Espírito Santo está, é como, literalmente falando agora, o carvão em brasas vivas. E isso aqui tem que ser desejado pela igreja do Senhor, tem que ser ansiado pela igreja do Senhor, como o pão que a gente deseja comer todos os dias. Segunda coisa, para que tenhamos um avivamento genuíno, obediência. E eu vou ser mais abrangente em todos os sentidos. Mas eu obedeço a Deus, mas se não obedece ao pastor, não fez nada. Eu obedeço a Deus, mas não obedeço aos meus pais, não fez nada. Não adianta. O preço da obediência é muito alto, mas nos traz esse efeito de estarmos vivos, fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, para assim também dar aquilo que a gente recebeu um dia. Estávamos afastados, mas Jesus nos atraiu para si. Aleluia. E quando chegamos perto dele, esse avivamento que estava morto, ou melhor, estava morrendo, tornou-se a ter vida. E é interessante porque todo avivamento tem que passar pelo caminho da obediência. Se os discípulos não obedecessem ao Senhor, como estaria a palavra de Deus, como a palavra de Deus teria chegado a mim e a você hoje? Não é interessante? Aleluia. Se eles não tivessem obedecido a Jesus, eles não tinham experimentado em Atos 2 o avivamento profetizado por Joel. Lucas 24, 49 diz isso. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Esse era o avivamento. Ou seja, a presença do Espírito Santo dentro do homem faz com que exatamente ele tenha o que? Mudança de vida, venha a obedecer, como estamos falando aqui, porque até então Pedro não obedeceu. Pegou lá a espada, lá no caso a espada, a faca, cortou a orelha do soldado. O Senhor disse o que? Não é desta forma, Pedro, não é com faca, não é com violência, Pedro, é pelo meu... Isso é avivar.
é mudança de vida, porque eu vou obedecer agora ao Ser Supremo, ao meu Criador, meu Salvador. Então eu tenho que mudar as minhas atitudes em obediência à vontade de Deus. Quando não fazemos isso, não tem avivamento. Crente que não obedece, crente que não honra, crente que não está debaixo de obediência, é complicado, irmãos. Este servo, esta serva, está vivendo literalmente este avivamento de Jesus. Primeiro, ele não está vivendo, ele está morrendo aos poucos. Por isso que o preço da obediência é tão alto que o povo está aí fora, cada um querendo fazer o que quer. Mas aqui dentro temos o cabeça. Temos que obedecer o que está escrito na sua palavra, senão não seremos bem-sucedidos, senão não seremos, aleluia, de fato, transformados pelo poder do Evangelho, não seremos, de fato, ovelhas do pasto do Senhor, não seremos a árvore frutífera que o Senhor falou, porque somos enxertados nele. Então, nada que venhamos fazer não vai ter resultado benéfico. É interessante uma coisa. Eu vi hoje uma reportagem, aí eu fui assim, 90 anos. Se Deus, eu chego 70. Eu chego 80. Qual o segredo de pessoas ainda no século 21 têm vivido tanto? E não são muitos, são pouquíssimos. Pouquíssimos. E o Senhor não me mostra outra coisa a não ser obediência. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. É isso que Deus quer conosco. Se eu consigo obedecer a meus pais que vão me ensinar, que vão me instruir, quando eu tiver grande eu vou ser obediente ao menos a quem estiver me liderando numa empresa, no colégio, na faculdade, enfim. E isso faz com que a gente tenha vida próspera. Agora imagine obedecer a Deus para ter esse avivamento, esse renovo, porque nem sempre, irmão, para ser sincero, todo dia a gente nasce, a gente amanhece com um sorriso na cara, né? Nem todo dia a gente consegue fazer isso, não é verdade? Mas mesmo quando a gente amanhece triste, Deus, ele vai nos dar motivação para nos alegrar. Deus, ele cria qualquer situação. Poxa, amanheceu, estão para baixo, mas Deus cria qualquer situação. Aliás, talvez não aconteça nem com sua vida, mas aconteça com alguém próximo, e você sabe da notícia e aquilo te alegra. Isso se chama cuidado exclusivo de Deus. Autenticidade. Ou seja, não é viver de todo jeito, fazer as coisas de todo jeito. O avivamento, ele não vem dessa forma. Não, vamos se juntar, aí chega na igreja, é aquela barulhada toda, é aquela gritaria toda, aí não sei o que. Eu não sou contra o movimento pentecostal, não estou aqui sendo ignorante não, mas eu estou dizendo aqui, faça as coisas com consciência, saiba se de fato o que está se fazendo, vai glorificar o nome de Deus e vai trazer resultado para a sua vida. Está aqui um experiente, eu vou usar ele como exemplo. Não adiantaria ele ir para a faculdade estudar tanto e na hora de praticar fazer tudo errado. Não adianta. E isso vai fazer o quê? Ele aprende e começa a executar a sua fé. Também, porque ele acreditou naquilo que ele aprendeu na aula, no colégio, na faculdade. Então ele começa a praticar. E isso vai trazendo o quê? Experiência. E na vida do cristão não é diferente. A aula é aqui, a prática é lá na tua casa, é lá na tua faculdade, é lá no teu colégio, é lá no teu trabalho. É disso que precisamos, a gente aprende aqui para praticar fora. Isso é avivar, é chegar nos cantos e as pessoas dizem assim, mas rapaz, se fosse outro eu tinha revidado. E você está ali calado, dizendo, mas Deus está vendo tudo. Você não é gerador de problemas, você resolve problemas em silêncio, sem revidar. Isso é avivar, é alguém que te observa, rapaz, eu te observo há tanto tempo, nunca falei contigo, mas tem uma coisa na tua vida que me chama a atenção.
Eu digo porque eu já ouvi isso de uma pessoa, um senhor lá onde eu trabalhava. Ele, quando estava, ele fazia assim, ele chegava, olhava perto de mim, olhava para minha cara e saía. Ele não falava nada não. Ele chegava, olhava para mim e saía. Eu dizia, que negócio estranho esse senhor, toda vez que vem aqui faz isso, mas não sabia eu que estava sendo observado. Até um dia que ele chegou perto de mim e disse assim, sabe por que toda vez que eu venho aqui eu olho para você e saio? Eu disse, não. Ele disse, porque você é o mesmo toda vez que eu venho aqui. Eu tentei ver se você mudava de alguma forma, mas você, todos os dias que eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, eu olho para você, você é o mesmo. Mas não era a afeição, era exatamente a atitude, a forma de tratar, a forma de trabalhar, era a mesma. E assim deve ser o cristão. Se ele serve ao Senhor, ele tem que ser a mesma coisa todos os dias. É a questão da brasa, isso para não se apagar, para eu ser esse cristão autêntico, eu tenho que lutar, tenho que desejar, tenho que viver em obediência para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14 o quê? Oi? É condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar, é isso que a Bíblia diz? Ser cheio do poder de Deus? É isso não. Ele chama ao arrependimento. Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo não praticar o que não presta, se o meu povo fazer isso, fazer, aí sim eu vou mudar a condição que ele se encontra. Vou perdoar seus pecados. E o detalhe no versículo 16 diz assim, e eu vou estar no meio do povo. As orações que forem feitas eu vou ouvir. Mas para isso a gente tem que estar onde? Nessa autenticidade. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser o que eu sou. Se eu sou um cristão, eu não posso ser qualquer coisa aqui dentro e lá fora ser o Satanás. Desculpa a expressão grosseira, mas é a realidade. Eu sou bom aqui dentro aqui na igreja, mas quando eu chego em casa, só o sangue do Cordeiro. Isso não é avivamento. E por que, pastor, o avivamento hoje não está sendo genuíno? Porque estamos esquecendo desses princípios. Como eu falei na mensagem do final da virada de ano, se não mudarmos, não tem avivamento. Atitudes que podem ou que tem uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo. Vamos lá para a gente ganhar tempo e terminar. Primeira coisa, ele não promove discussão, ele promove paz. Ele não é causador de contenda, ele resolve a contenda. Ele é apaziguador. Primeira atitude é essa. O crente avivado tem comunhão com os demais irmãos, como diz Romanos 12:12, e exerce o ministério da reconciliação, como está escrito em Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Esse eu quero ler. 2 Coríntios 5:18. Deixa eu ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Estou em primeira. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo veio nos dar o exemplo, nos reconciliou com Deus, perdoando o nosso pecado, fazendo tudo o que foi feito naquela cruz, durante os 33 anos de ministério dele, e agora foi nos confiado o mesmo ministério. Você sabia porque existem pessoas do seu lado que está de pé hoje? Você já pensou nisso? Você já pensou porque tem pessoas do seu lado que tem alguma coisa por tua causa? Nunca pensou nisso, não? Vocês nunca pararam para pensar nisso, não? Eu, quando leio esse ministério da reconciliação aqui, eu fico, Deus, por que isso? O preço foi pago por Cristo, mas quantos deram continuidade? Dá para contar? Então, o benefício que me foi dado hoje, não só veio apenas por uma pessoa pagou alto preço, mas para que eu tivesse essa reconciliação,
também para a minha vida. Quantas pessoas não passaram durante anos e anos para que isso chegasse em mim? E aqui eu entendo que muitas vezes a gente faz as coisas e a gente não percebe porque Deus nos coloca em determinados lugares. Às vezes é um favor. Você, mulheres, né? O carro ali furou o pneu, alguém viu, a mulher está lá se matando para trocar o pneu, o cara chega lá e não, deixa que eu lhe ajudo. Nunca viu. Isso são reconciliações, o preço da reconciliação. Porque quando eu estou avivado nesse promover paz, eu aonde estiver, minhas atitudes vai fazer com que alguma coisa mude. Eu vou contribuir de alguma forma, mesmo sem perceber o que eu estou fazendo. Quer ver uma coisa? Eu tenho que falar. Eu nem ia falar não, mas tenho que falar. Eu muito me irei pela injustiça dos homens. Mas no momento em que eu vi uma palavra, e Deus fez o que a pastora acabou de ler anteriormente. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Este homem chegou para mim e fez: calma, amigo. Se a gente não ganhar aqui, lá na frente a gente ganha. Eu olhei para a cara, não entendi, foi nada. Mas aí eu me lembrei da primeira vez que eu conheci o Dr. Cláudio. Ele disse assim: o senhor é pastor, é? Eu disse: sou, pela misericórdia. Ele disse: coloque sua igreja para orar. Foi assim ou não foi? Deus disse: bota o povo para orar, filho. Porque a vitória também só vem se tivermos em comunhão, em paz um com o outro. E é isso que a igreja precisa. A primeira coisa aqui para que essa autenticidade, ou melhor, a atitude que temos que ter quando somos avivados é promover paz. No meio da minha angústia, no meio da minha tribulação, uma palavra mudou aquilo que eu estava se deixando levar por ele. A raiva porque alguém estava mentindo descaradamente na minha frente. Mas uma palavra me fez o quê? Relembrar o que eu vi e aquietar o coração, como foi cantado dessa noite. Segunda coisa, atitudes que temos que ter quando somos avivados pelo Espírito Santo: cooperar com a igreja. Não falo apenas o templo, eu falo uns com os outros. Se a gente não sabe cooperar, se a gente não sabe ajudar, se a gente não sabe estender a mão, se a gente não sabe orar, se a gente não sabe interceder, se a gente não sabe perguntar, fica complicado. E avivamento é tudo isso, irmãos. Pais de famílias, pelo menos aqui tem um bocado, e mães de famílias. Quando o negócio dentro de casa está tudo desarrumado, mulheres: menino, vem cá, bota aqui ali. Mas amanhã, agora. É assim ou não é? Menino, pega ali, faz assim, leva o lixo, faz assim. Eu quero a casa arrumada hoje. Tá trabalho ou não? Mas quando um começa a ajudar o outro, o peso daquela tarefa fica leve. Da mesma sorte, é assim dentro da igreja. Quando começamos a ajudar um ao outro, a interceder um para o outro, a se importar um com o outro, pode observar que o fardo fica leve. E uma coisa interessante: se eu tenho que cooperar, mais ainda o Espírito Santo vai cooperar conosco. Porque ele está vendo que eu estou fazendo as coisas sem interesse. Como o quê? Por causa da minha consciência para com Deus, eu faço sem olhar o que eu estou fazendo, com o interesse de receber alguma coisa em troca. E quem é que dá a recompensa de quem faz isso? Deus. Por isso que a prosperidade de um crente humilde não consiste em ter a maior sabedoria e ser PhD em alguma coisa no mundo, não. É ser humilde.
Porque quanto mais humildade ele tem em cooperar com o outro, Deus o recompensará na terra. Porque a Bíblia diz o quê? O que tu faz ao teu próximo, tu não faz a ele, tu faz a Deus. Então o que é que recompensa? É Deus. E para encerrar, ele não é juiz de ninguém, ele sempre aceita o outro. Crente avivado dentro da casa de Deus, ele não olha, porque doutor Cláudio, porque doutora Thaís, porque doutora... Todos ele olha igual. Todos têm que ser olhados de forma iguais. Não tem que ter maior e menor, porque se tem maior e menor aqui, maior é... Aleluias. Aleluias. Então, se queremos de fato que esse avivamento aconteça, temos que aceitar um ao outro. Isso não quer dizer que a pessoa também tem que chegar e ser de todo jeito que ele é, não. Mas eu tenho que aceitar, porque eu vi uma discussão esses dias, uma pessoa dizendo assim, não, a gente tem que aceitar o povo do jeito que ele quiser vir e pronto. Não é bem assim. Aceitar a pessoa é respeitar o espaço que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela seja a mesma pessoa para todos sempre, amém. O conceito aqui de aceitar não está, de fato, aqui, em aceitar tudo que as pessoas fazem, e eu tenho que concordar. Também não implica em eu pegar uma pessoa e trazer ela para o meu conceito, ela tem que ser o que eu quero. Não é dessa forma. Mas as minhas atitudes e as tuas atitudes, como eu falei anteriormente, tem que promover paz e não contenda. Então, irmão, o que está matando o povo hoje é não deixar o Espírito Santo avivar essas coisas no nosso meio. Essas atitudes é uma grosseria grandíssima, não é pequena não. É a ignorância, nem se fala. Mas por quê? Porque não está buscando o avivamento devido. E o avivamento nada mais é de que se tornar mais vivo do que já estamos. Reacender a chama que está se apagando. Abanar, que não está dizendo, atiçar o fogo, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, para que de fato venhamos não ser apenas taxados de crentes, mas que sejamos de fato cristãos na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. E isso aqui só vai acontecer se tivermos aonde Jesus disse, em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas as pessoas hoje, porque acham que falam palmo de línguas estranhas, já é melhor do que o outro, tem que estar no lugar do pastor, tem que estar no lugar do presbítero, tem que estar no lugar disso, tem que ter a cadeira. Jesus, quando foi revestido pelo Espírito Santo, depois de ser batizado por João Batista, sabe o que foi que ele escolheu ser? Pergunta para mim, para a gente encerrar. O que foi, pastor? O que é que ele quis ser? Servo. O dono dos céus escolheu ser servo. Foi o maior avivamento promovido por toda a história da humanidade até hoje. Servo. Então não queira ser muita coisa, queira ser servo, que aí o avivamento vai chegar plenamente na minha vida e na tua vida. Fiquemos em pé em nome de Jesus.